Senhoras e senhores, boa noite. Daremos início agora ao 8º encontro da Rede de Estudos Rurais. A Rede de Estudos Rurais nasceu com o propósito de fomentar o diálogo e o intercâmbio de pesquisadores das universidades e centros de estudos brasileiros que se debruçam sobre o rural no Brasil com uma perspectiva academicamente rigorosa e crítica. Mesmo antes de sua oficialização em 2006, a rede já existia na prática coletiva de um grande número de pesquisadores, revelando essa busca por participar do debate científico, mas também tendo uma interferência qualificada no debate político nacional. Sua trajetória é marcada pela discussão e apoio a uma perspectiva de promoção da cidadania dos diferentes segmentos que vivem e trabalham do e no campo. Neste sentido, este 8º encontro tematiza justamente as diferentes concepções de sociedade e de desenvolvimento rural hoje presentes no debate político brasileiro. Para tanto, a rede mobilizou pesquisadores de referência no país que vão debater nas 8 mesas mas também na conferência de abertura, hoje, que seguirá nas atividades seguintes, na sessão de análise de conjuntura e nos grupos de trabalho e de observação. A Universidade Federal de Santa Catarina, ao receber este encontro, reafirma seu compromisso com a cidadania e com o aprimoramento da experiência democrática no país. Para compor a mesa de abertura, são convidadas as seguintes autoridades: a Lacoque Lorenzini Erdmann, vice-reitora da UFSC, representando o magnífico reitor da universidade, Ubaldo César Baltazar. Diretor do Centro de Ciências Agrárias, Walter Quadros Seifert. Diretora do Centro de Ciência de Filosofia e Ciências Humanas, Miriam Pilar Grossi. Diretor do Centro Socioeconômico, Irineu Manuel de Souza. Júlio Braga Mandu, coordenador-geral no NEAD-SEAD, Gestão Estratégica, Monitoramento e Avaliação. Paulo Roberto Lisboa Arruda, diretor da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, representando o presidente Luiz Ademir Hessmann. Luiz Antônio Baroni, presidente da rede. Valmir Luiz Tropassolas, segundo secretário da rede e coordenador da comissão local. Neste momento e na sequência em que foram chamados, os componentes da mesa terão 3 minutos para fazer as suas declarações iniciais. Bom, boa noite a todos. Estávamos aqui decidindo quem fala primeiro. E na qualidade, né, de diretor-presidente da Rede de Estudos Rurais, eu queria dar as boas-vindas a todos e a todas e de dizer da importância deste encontro para a Rede de Estudos Rurais,
da temática que foi eleita para ser central no desenvolvimento de todas as atividades do encontro, né, ao longo desses próximos 3 dias, e a sua atualidade, né, que ela se mostra óbvia na medida em que o país vive essa situação, esse momento, né, de se repensar e de ser capaz, e é um grande desafio isso, escolher os caminhos que aprofundem, né, a nossa experiência democrática e o desenvolvimento, tendo como parâmetros não apenas crescimento econômico estrito sensu, mas realmente o aprimoramento da cidadania, a inclusão social, né, e superação de abismos estruturais aí que tornam a nossa sociedade tão complexa, mas ao mesmo tempo portadora de mazelas seculares, não é? A rede de estudos rurais, conforme foi citado, ela não tem apenas 12 anos de existência, porque ela se materializava na prática de um sem número de pesquisadores. Eu me orgulho muito de ter sido aluno de algumas dessas pessoas, que inclusive estão presentes aqui, e ser, portanto, de uma certa forma, continuador, assim também como o grupo que hoje está na gestão da rede, desses ideais de ampliação do debate, criação de um intercâmbio amplo e rico, não é? Não só dentro da comunidade acadêmica, mas com uma incidência qualificada no debate político brasileiro, no que tange às lutas e aos destinos das populações e das políticas voltadas para o campo. O nosso 8º encontro, e certamente isso vai ser falado ainda na mesa, mas vocês vão perceber ao longo dos dias que seguirão, ele busca ser um espaço diferenciado de qualificação do debate, possibilidade de diálogo e a criação de uma capacidade de interação, né, com a sociedade. E nós buscamos e queremos que os debates que aqui acontecerão sejam capazes de refletir, mas também de influir de alguma forma, dentro das nossas limitadas capacidades, né, no grande cenário que se monta nesses próximos anos no país. Eu agradeço a todos e passo a palavra. Boa noite a todos. Da mesma forma, agradecer a presença de todos aqui a esse 8º encontro da Rede de Estudos Rurais. Em nome da EPAGRE, de todos os colegas aqui presentes, nós temos colegas do CEPA, que são pesquisadores da área de socioeconomia, do CEPAF, de Chapecó, também que estudam o desenvolvimento rural, extensionistas que trabalham na temática e também trabalham na área de desenvolvimento rural. Então, para nós é uma grande honra estar aqui presente nessa oportunidade, nesse encontro, de discutir toda a parte de que envolve a cidadania e o desenvolvimento do mundo rural, principalmente nesse momento agora que nós estamos com os dados preliminares também do IBGE aí sendo divulgados, e nos pode, através da análise, nos dar um diagnóstico de aonde estamos e aonde nós podemos ir e construir políticas públicas para o desenvolvimento do Brasil. Então, é uma grande oportunidade para todos nós e muito obrigado, agradecer ao convite da rede e ao convite da Universidade Federal para que a gente possa também contribuir com esse debate durante esses 3 dias aqui. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Também queria dar as boas-vindas a todos os presentes que vêm de todas as regiões do Brasil, cumprimentar o pessoal da mesa aqui também, os colegas, né? Dizer em nome da comissão local, que ficou incumbida de realizar esse evento, que é uma grande satisfação para a gente, né? Termos vocês aqui em Santa Catarina para a realização desse 8º encontro da Rede de Estudos Rurais. Dizer também que o nosso Estado tem uma heterogeneidade social, econômica, cultural muito grande do ponto de vista dos grupos sociais, das populações rurais, né? É um estado onde os pequenos municípios de Santa Catarina dependem fundamentalmente do que acontece nessas comunidades rurais, nessas comunidades tradicionais, né, nesses povos que habitam Santa Catarina. Nós temos uma agricultura familiar que ela está inserida nos grandes circuitos de mercado, seja nas grandes, nos complexos agroindustriais, seja nas cooperativas, ou mesmo nas cooperativas da agricultura familiar, nos empreendimentos, nas organizações sociais também, nas organizações não governamentais. Então, mais do que a hora, chegou a hora também de Santa Catarina estar presente no encontro da rede, a gente fica muito satisfeito com isso, né? Como diz o nosso presidente Baroni, num contexto onde nós temos uma necessidade muito grande de voltar os olhos para essa diversidade social da agricultura familiar das populações tradicionais de Santa Catarina e do Brasil, que estão enfrentando uma série de dificuldades. Então, acho que esse evento ele é muito importante para a gente refletir sobre os caminhos percorridos ao longo desses anos no Brasil e nos territórios do Brasil e de Santa Catarina, para a gente repensar tudo que foi nesses acontecimentos nos últimos anos, né? Eu acho que nós temos uma incumbência também de fazer proposições voltadas aos mais diversos públicos, não só da agricultura familiar consolidada, mas também dessa agricultura familiar que está excluída ou invisibilizada, como também dos povos tradicionais, indígenas, quilombolas, né? Os movimentos de mulheres, de pequenos agricultores, de sem terra, de atingidos por barragens, as organizações não governamentais também que trabalham e lutam para a busca de recursos para desenvolver suas ações voltadas a uma produção mais sustentável, mais agroecológica, né? Então, acho que nós temos realmente uma importância muito grande em nível de Brasil, e esse evento, então, acho que ele vem para a gente fazer justamente um trabalho de reflexão e de proposição diante dessa necessidade de a gente reconquistar direitos que a gente perdeu nesses últimos anos e, ao mesmo tempo, buscar novas proposições de políticas e programas, né, voltadas a essa grande diversidade dessa população tão importante, mas tão esquecida, muitas vezes tão negligenciada em nível de país. Então, acho que as pessoas que estão aqui certamente vêm com essa busca de refletir e trazer novas reflexões, então, do ponto de vista dos estudos rurais, né? Agradecer imensamente o apoio que a gente recebeu aqui da reitoria, das direções de centros, da IPAGRE, do SEAD, das instituições, enfim, que apoiaram, que promoveram a gente, né, em relação aos recursos. A importância que tem justamente da gente levar esse debate para dentro desses centros de ensino. A gente sabe que ainda é insuficiente em termos de recursos, em termos de projetos, de programas, de estudos, de pesquisas, nos diversos centros de ensino da UFSC, considerando a importância que tem os territórios rurais de Santa Catarina, as populações tradicionais, as populações da agricultura familiar. Então, acho que esse evento também vem para trazer para dentro da universidade esse debate, esse diálogo, buscando justamente buscar alternativas, buscar oportunidades para essas populações que têm uma importância tão grande em nível de sociedade, mas tão pouco reconhecida, tão pouco valorizada, seja na sociedade ou mesmo dentro das instituições. Então, é nesse sentido que eu acho que nós estamos aqui presentes, com muita disposição, com muita vontade, a equipe que se envolveu de coração, de corpo e alma, né, com a realização desse evento, com muita dificuldade, mas, ao mesmo tempo, com muita dedicação e muitos esforços, né? Então, eu queria agradecer já de cara a comissão local, todas as instituições que apoiaram, a própria diretoria da rede, enfim, para que isso se tornasse real. Então, acho que nós estamos já vejo que tem um público bastante significativo, né, diante do contexto. Então, estamos já colhendo os frutos, né, e agradecer, então, enfim, a esse apoio que a gente recebeu. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar nossa reitora
vice-reitora a professora Lacoque, o colega diretor de centro Irineu, de socioeconômico, a professora Míria, diretora do CFH, Albarone, presidente da rede, o colega nosso da IPAGRE, de muita parceria, e a Tia Valmir pelo convite e a organização desse evento. O CCA se regozija de poder estar aqui efetivamente em rede, vários diretores de centro junto com a reitoria, e todo esse sucesso também da agricultura familiar de Santa Catarina, os casos de êxito, tem a ver em se trabalhar em rede, de unir esforços, que juntos é muito mais fácil de romper as barreiras, e aí estamos com os casos de êxito muito alicerçados nessa aliança, nessa forma de trabalhar em rede. Nesses 43 anos de CCA, essa é a linha do CCA, essa é a linha da universidade, a professora Lacoque também vai falar, que é se fortalecer, trabalhar em rede, desenvolver a agricultura familiar. Mais de 70% da produção de Santa Catarina vem da agricultura familiar. Isso é para se respeitar do ponto de vista socioeconômico, sociológico, humanístico, como um todo, na união de esforços para fortalecer isso, que é um êxito de Santa Catarina no Brasil. Um bom evento a todos, aproveitem cada minuto para se fortalecerem, para trazer novos conhecimentos, compartilharem conhecimentos. Quem não conhece Florianópolis, seja bem-vindo. Um bom evento a todos. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite dos organizadores do 8º Encontro de Redes de Estudos Rurais. Historicamente, a Secretaria Especial de Agricultura Familiar, na medida do possível, na sua antiga condição de Ministério do Desenvolvimento Agrário, tem apoiado vários encontros, né, de estudos, reconhece a importância dos estudos rurais e da ampliação dos debates e reflexões que envolvem a agricultura familiar. Certamente esperamos avançar esses debates, né, principalmente no desenvolvimento de políticas públicas voltadas à agricultura familiar, com as transformações que estão acontecendo na agricultura familiar. Acredito que os dados do censo, como o próprio Paulo colocou, fica aí uma tarefa para a gente se aprofundar nesses números, né, ver que de fato se transformou a agricultura familiar, como que alguns lugares evoluiu, algumas regiões talvez tenham contraído, e fico à disposição também para eventuais dúvidas ou consultas. Obrigado a todos, sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu cumprimento o nosso presidente da rede, o professor Dr. Luiz Antônio Baroni, que está agora na gestão da rede por 2 anos, né, 2017 a 2018. Em nome do professor Ubaldo de reitor e eu, vice-reitora, é com muita honra e satisfação que damos as boas-vindas a todos os senhores, a todas as senhoras e senhores que estão aqui presentes, dizendo que a Universidade Federal de Santa Catarina tem muito orgulho de poder sempre dar visibilidade e abrir espaço para discussão e, de certo modo, também avanços nos estudos que essa instituição faz, e a exemplo dos estudos feitos por esta rede, voltada para a questão tudo que envolve as ciências rurais. A universidade é uma instituição relativamente grande, tem uma história longa, criada em 1960, hoje ela é multicamp, mas tem dentro da sua estrutura, tem uma comunidade de 52 mil pessoas, mas tem dentro da sua estrutura cursos, docentes altamente qualificados, laboratórios e formação, tanto na graduação como na pós-graduação, de profissionais no campo das ciências rurais.
basicamente centrado no nosso Centro de Ciências Agrárias, cujo diretor está aqui presente, e que trabalha, no caso deste projeto, em parceria com as ciências humanas e com com o Centro Socioeconômico, fazendo um trabalho interdisciplinar, incluindo aspectos de sustentabilidade, educação e formas de vida do trabalhador do campo, como também dos aspectos econômicos e de gestão, de empreendedorismo no campo da economia rural. E todos os conhecimentos básicos que são próprios das ciências rurais, no caso, neste momento, é centralizado no Centro de Ciências Agrárias, com a coordenação do professor, mas também gostaria de destacar que nós temos um campus, que é o campus de Curitibanos, que é um campo específico de ciências rurais, onde tem os cursos de agronomia, veterinária, ciências rurais e engenharia florestal. Então, é uma universidade que vem investindo em políticas de avanços, tanto de conhecimentos como sustentabilidade da vida no campo, com debates e desenvolvimento de tecnologias que aprimore e faça com que a comunidade do campo tenha qualidade de vida e tenha autossustentabilidade. Oxalá que se possa fazer com que os que invadiram do campo tenham vontade e sintam que lá é o local onde se possa ter a melhor qualidade de vida. A nossa universidade, ela tem abrangência ao estado de Santa Catarina como primeiro solo, né? O estado de Santa Catarina, ela tem uma característica muito peculiar de pequenos agricultores, ou praticamente de pequenos agricultores, onde faz com que a economia rural vem sustentando a maioria dos municípios. E isso é muito importante, porque a economia dos municípios depende da produtividade do campo e depende também do prazer e da condição de vida das pessoas no campo. Sabemos que tem muito para avançar. Sabemos que no campo as questões de educação, as questões de saúde e as questões de promoção de qualidade de vida, nós temos muito a investigar e muito a contribuir, principalmente levando em consideração as diferentes culturas. E nessas diferentes culturas é importante reconhecer que algumas delas são mais avançadas, já têm uma tradição maior de autossustentabilidade, e outras precisam de apoio, de integração, para que possam se desenvolver e que realmente se trabalhe integrado, promovendo, sim, a inclusão das diferentes culturas, como também dando oportunidade para que todos os que vivem no campo possam ter qualidade de vida, possam ter condições de conhecimentos que possam dar satisfação e acompanhar o avanço do mundo, ou tudo que acontece no mundo, e, ao mesmo tempo, que possam investir em especificidades de conhecimentos ou peculiaridades de produtos que passam a ser referência tanto no empreendimento social, isso é muito importante, como também naquilo que caracteriza a qualidade de vida de quem está no campo. Por que eu falo tanto em qualidade de vida? Porque nós sabemos hoje que, no mundo da ciência, precisamos avançar no domínio da natureza, no aproveitamento da natureza, fazendo com que o homem retorne à sua verdadeira origem. E a sua verdadeira origem está integrada com a natureza, e nessa integração com a natureza, sendo oportunizado a reconhecer e ter em suas mãos também avanços tecnológicos, sem deixar de lado
a importância de quem é o ser humano como cidadão, o ser humano como ser integrado ao mundo e a todas as sociedades, né? E, ao mesmo tempo, um cidadão bem informado de tudo que acontece no mundo. Nosso grande sonho é ter qualidade de vida no campo, ter saúde no campo, ter sustentabilidade nas questões econômicas e sociais, ter educação no campo e ter aquilo que talvez seja a essência desse evento, a sustentabilidade a partir do que é possível obter da terra e de produtos vegetais e animais, ou seja, de tudo o que caracteriza a produção no campo. E a produção no campo tem peculiaridades para o pequeno agricultor ou a economia da agricultura familiar, tem peculiaridades que fogem totalmente do mundo dos latifundiários ou das grandes comunidades que são aquelas centradas nas fazendas ou, enfim, de grandes dimensões de terra com um mecanismo de produção que é diferenciada, que não é o mesmo mecanismo de produção de quem vive com um espaço menor de terra. Então, o aproveitamento da terra, a manutenção da qualidade da terra e fazer com que a terra, integrada com o ser humano, tendo aí também acesso à saúde, acesso à educação e à formação mais qualificada possível e acesso à tecnologia, é tudo de bom que o ser humano pode ter hoje na sociedade. Tudo que eu queria é viver no campo e ter lá todo o conforto que o mundo tecnológico tem, a informação que o mundo mais global possibilita e, ao mesmo tempo, viver com alimentos naturais, com interação com a natureza, que são mais naturais, e que possa realmente, e oxalá, que seja desenvolvido como um conhecimento científico importante para que eu possa manter a minha longevidade. Então, isso é o sonho de qualquer cidadão. Ter mais saúde, ter melhor qualidade de vida e ter longevidade. E nós sabemos que é no campo e que é nesse tipo de espaço de atividade é que nós vamos encontrar muitos construtos de conhecimento, que é uma palavra um pouco, né, mais específica da epistemologia, vamos encontrar construtos que são importantes e que podem ser referência. Santa Catarina passaram a ser referência no país e em outros continentes. Então, os votos que esses 3 dias sejam muito profícuos, com debates bem significativos, não perdendo de vista a importância do conhecimento e a especificidade desse campo que é muito próprio, e, ao mesmo tempo, da importância da tecnologia, mas muito mais do que isso. Saber que vocês estão aqui dentro de uma universidade porque a nossa missão é promover o desenvolvimento humano e social. E o desenvolvimento humano-social, ele tem dimensões mais amplas. E, com certeza, o que se vive no campo e o que se produz no campo pela agricultura familiar é talvez o futuro para se investir na questão do viver mais saudável e do viver a longevidade e do viver com melhor qualidade de vida. Então, os votos que vocês tenham 3 dias aí de discussões bem profícuas e tudo que precisarem da nossa universidade, estamos com as portas abertas para sempre apoiá-los e no sentido de que estamos a serviço da comunidade, da sociedade. Esse é o nosso papel como instituição. Então, os votos os cumprimentos, mais uma vez, à coordenação do evento
e os votos de 3 dias bem profícuos. Obrigada. Nesse momento, agradecemos a presença de todas as autoridades, da vice-reitora Lacoque Lorenzini Erdmann, representando o reitor Ubaldo César Baltazar, do diretor do Centro de Ciências Agrárias, Walter Quadros, da diretora do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Miriam Pilar Grossi, do professor Irineu Manuel de Souza, diretor do Centro Socioeconômico, do coordenador-geral do SEAD, Júlio Braga Mandu, do diretor da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, Paulo Roberto Lisboa Arruda, e do segundo secretário da Rede, coordenador da Comissão Local, Valmir Luiz Tropassolas. Damos início agora à conferência da abertura do 8º encontro, com o tema Concepções de Sociedade e Direitos de Cidadania em Questão, Novos Desafios para o Mundo Rural. Convidamos a professora Maria de Nazaré Baldeu Vanderlei, professora aposentada da Unicamp e da UFP, a subir à mesa. Bem, eu vou tentar não fazer uma fala muito emotiva. Realmente é uma grande honra para a Rede de Estudos Rurais e para mim particularmente estar apresentando aqui, nessas poucas palavras, a nossa convidada, a nossa conferencista. Eu acho que no nosso país, atualmente, poucas pessoas podem encarnar de forma tão perfeita, se não um momento de surgimento, certamente um momento de consolidação da sociologia rural em nosso país. A história da professora Nazaré, ela se confunde com a história da sociologia rural brasileira, desde a sua orientação nos trabalhos de doutoramento, sob orientação do professor Henri Mendra, também de memória, né, posso citar a importante participação da professora no projeto sobre agricultura familiar, que originou esse estudo que é pioneiro e seminal na discussão da conceituação de agricultura familiar e, posteriormente, a própria configuração, conformação de uma política pública da agricultura familiar no nosso país, não é? Até fazendo um pequeno registro pessoal, a professora foi integrante da minha banca de defesa de mestrado, isso que muito me honra também, não é? E trata-se, todos nós conhecemos ela, de um exemplo de intelectual, não é? O rigor, trabalho duro, não é? Mas também coragem de participar e intervir no debate político brasileiro. Além disso, essa coragem, esse vigor se manifesta até hoje, mesmo após uma decisão de se retirar, né, de forma definitiva, não, né, da academia, estar atendendo a esse chamamento, um desafio mesmo nas condições que aconteceram, para estar fazendo a conferência de abertura aqui do nosso 8º encontro, né? Então, realmente, reitero o fato de estar honrado aqui
E já, sem delongas, passo a palavra para a professora Nazaré Vanderlei para fazer a nossa conferência de abertura desse nosso 8º encontro da rede. Pois não, professora. Bom, eu queria dar a boa noite primeiro para todo mundo que está aqui e agradecer um convite que me foi feito e que me surpreendeu muito, meio de última hora. Isso não é uma reclamação, é uma justificativa, né? Mas dizer que eu hesitei um pouco em aceitar esse convite, mas eu terminei aceitando por uma única razão, porque é a rede. E a rede, todo mundo sabe o que ela representa para mim, para a minha vida. Meu último trabalho, que eu publiquei em março desse ano, é um estudo sobre o mundo rural francês. Eu fui formada na França e, desde o meu doutorado, nos anos 1970, procurei conhecer a realidade da agricultura e do mundo rural daquele país, sobre muitos aspectos tão distintos da realidade do Brasil. Na verdade, eu não vou falar desse livro nem da França. Meu assunto aqui é o Brasil. Mas eu me proponho a fazer uma leitura pelo avesso desse livro, isto é, desvendar o que tanto me chamou a atenção na França, pelo que expressa de diferente do Brasil e o que está nas entrelinhas do livro. Afinal, esse livro expressa o olhar de uma pesquisadora brasileira, olhar formado a partir das questões que lhes são postas pela realidade brasileira. A realidade da França me servirá, pois, de mote para as reflexões que vou propor sobre a agricultura e o mundo rural no Brasil. Minha fala será, para mim, então, uma ocasião para retomar o que formou o meu olhar sobre o Brasil. Mais do que trazer algo novo, pretendo relembrar. Eu vou repetir, porque esse é o aspecto que é mais importante para mim. Eu vou relembrar, reafirmar o que sempre foi dito e que, para mim, ocupa um lugar central na forma como a sociedade brasileira se constituiu ao longo do tempo e que permanece na atualidade. Nesses meus estudos sobre a França, eu tive a oportunidade de ler um livro de um historiador chamado Jean-Luc Mayot, cujo título é A Pequena Agricultura Rural Triunfante, e que se refere ao século XIX. Triunfante? Agricultura familiar triunfante? Num país capitalista? O que triunfo é esse? Como ele se expressou historicamente? Jean-Luc Mayot e muitos outros autores apontam 3 elementos pelos quais se manifestaram esse triunfo. Em primeiro lugar, a construção social da segurança jurídica do camponês em relação à propriedade da terra. O agricultor familiar conseguiu assegurar o acesso à terra. Não se hesita em afirmar que essa questão, a questão da terra, foi resolvida na França. Fala-se mesmo em saciedade fundiária.
Mesmo quando não se trata de propriedade, mas de arrendamentos de terras, as políticas públicas adotaram o princípio de proteger o produtor, isto é, o arrendatário, em detrimento do proprietário. A tal ponto que o economista Pierre Coulon afirmou que a classe dos grandes proprietários de terra não é mais uma classe nos países capitalistas desenvolvidos. Não resta dúvida que esse é o principal fundamento do triunfo da agricultura familiar. Em segundo lugar, o protagonismo dos camponeses nos processos de elaboração das políticas agrícolas, em especial as políticas que estruturaram a modernização da agricultura. As demandas dos agricultores visavam, especialmente, o que eles consideravam perigo maior, isto é, a dominação latifundiária e a consequente proletarização do trabalho agrícola. A legislação referente à modernização da agricultura consagrou a agricultura familiar como modelo de agricultura que deve ser politicamente apoiada. E, em terceiro lugar, as conquistas camponesas no que se refere ao que eles chamam a paridade social, que favoreceram a redução das desigualdades de renda entre os agricultores e os demais setores da população e a superação do isolamento das comunidades rurais. Posso garantir, eu não minimizei as profundas tensões e contradições que permeiam o processo de modernização do agro francês e que eu analiso no livro, mas, apoiada numa vasta bibliografia, tentei compreender as razões históricas que levaram esse país capitalista a organizar sua agricultura sobre a base da produção familiar, desestimulando o fortalecimento da grande propriedade explorada por trabalhadores assalariados, o que os camponeses chamam, com temor, uma usina de 1000 vacas. Mas vamos pensar no Brasil. Quem é o triunfante na nossa agricultura e no nosso meio rural? E que implicações podemos perceber do seu triunfo para a sociedade brasileira? O triunfo no Brasil é e foi o triunfo da propriedade da terra. Vamos deixar isso bem claro. Não se trata apenas do triunfo do capital produtivo aplicado na agricultura, mas o triunfo de uma certa forma de reprodução do capital através da propriedade da terra, ou melhor, da grande propriedade. O que eu denominei, num artigo já antigo, a modernização sob o comando da terra. Para alguns, a discussão da questão agrária no Brasil, e mais especificamente da reforma agrária, entendida no sentido da transformação da estrutura fundiária do país, parece perdida no tempo, desqualificada enquanto uma questão de da sociedade contemporânea, já que esta estaria plenamente resolvida pela modernização brasileira, que teria gerado uma agricultura dinâmica, agressiva em suas conquistas tecnológicas e mercantis. Os que assim pensam, certamente, vão considerar fora de propósito e deslocada no tempo a escolha que eu fiz para privilegiar nessa conferência a concentração da terra no Brasil e suas consequências para o conjunto da sociedade brasileira, isto é, o triunfo no Brasil da propriedade da terra. A esse respeito, faço aqui um parênteses, tomo a liberdade de sugerir a leitura do livro que Abdias Vilar vai lançar logo mais, na noite de lançamento do encontro, Elementos para a Reconstrução de uma Memória da Reforma Agrária. Em sua pesquisa, ele abrangeu todo o século XX
e, de modo especial, os anos 60, e ele revela que o tema da reforma agrária, independentemente dos resultados de sua efetivação concreta, atravessou esse período, polarizando os interesses de todas as classes e grupos sociais. A questão agrária permanece uma questão para a sociedade brasileira. Presente desde os primórdios da ocupação territorial do país, o predomínio de extensas propriedades continua a ser, até o presente, o esteio do processo de acumulação capitalista na agricultura. A concentração da terra, é bom que se afirme, não decorre de uma necessidade produtiva. É fácil compreender o quanto, nesse caso, a concentração da terra e a existência reiterada de terras improdutivas são duas faces de uma mesma realidade. Mas, se não se fundamenta numa realidade, numa racionalidade produtiva, como explicar o domínio do latifúndio no Brasil? A concentração da terra tem, historicamente, outras motivações que remetem aos mecanismos de dominação social. Por essa razão, a questão agrária no Brasil assume fundamentalmente uma dimensão política. Como afirmou Celso Furtado, o latifúndio é um sistema de poder. Analisemos mais detalhadamente esse sistema de poder. A ação do Estado sempre foi caracterizada pela orientação explicitamente favorável à constituição da grande propriedade fundiária através de iniciativas e ações socialmente onerosas e parasitárias. A doação de terras pelo sistema de Seis Marias, no período colonial, a abertura das fronteiras agrícolas, que favoreceu a incorporação de novas áreas agricultáveis, a instalação de infraestruturas, a legitimação da apropriação ilegal e violenta das terras públicas sob a forma de grilagem de terras. Nos anos 1950, um amplo e profundo embate resultou na definição da grande propriedade como o agente privilegiado, se não o único, da modernização da agricultura. Nessa perspectiva politicamente triunfante, só a grande propriedade teria condições de assumir o projeto de modernização, tornando-se beneficiária das oportunidades e estímulos oferecidos pelo Estado. De fato, um dos elementos chave da legitimação ideológica da modernização da agricultura consistia na afirmação de que, para ser moderno, seria necessário ser grande, a escala se transformando numa das exigências do desenvolvimento. Esse argumento encobria uma dupla dimensão do caráter conservador da modernização. Por um lado, tentava reconhecer nas propriedades de grandes extensões uma capacidade nem sempre real para responder satisfatoriamente às transformações tecnológicas em curso. Por outro lado, tentava justificar a exclusão dos agricultores que operavam em pequena escala, tanto no que se refere à terra quanto ao capital. Aos pequenos agricultores, poder-se-ia oferecer a fixação no campo, uma eventual melhora da renda, o acesso a certos bens, mas jamais a parceria no progresso da agricultura. O marco político dessa luta é o Estatuto da Terra, promulgado em 1964, já sob o governo militar de Castelo Branco. O Estatuto da Terra definiu a política agrícola como o conjunto de providências de amparo à propriedade da terra. A legislação brasileira firmou um pacto de apoio à propriedade, o que foi rapidamente interpretado como um pacto de apoio à grande propriedade,
assegurando a sobrevivência e a segurança jurídica das formas arcaicas do latifúndio. Como por um passe de mágica, a modernização sob o comando da terra esvaziou o conceito de latifúndio, que, sem muito esforço, pôde ser apresentado como empresa rural e acceder aos benefícios assegurados pelo Estatuto da Terra e pela legislação subsequente às unidades de produção. A propriedade da terra torna-se, nesse contexto, o passaporte que assegura ao seu portador o acesso à condição de empresário moderno. Ela é a garantia do acesso ao crédito agrícola e aos serviços de infraestrutura fornecidos, em grande parte, pelo Estado, com o objetivo de estimular a produção agrícola. E, principalmente, a concentração fundiária é o principal dispositivo que dá origem ao trabalhador sem terra disponível para o trabalho das grandes fazendas. Uma ilustração dessa instrumentalização da propriedade da terra como um passaporte nos é dada por Celso Furtado. Em interessante depoimento, ele afirma: uma das maiores batalhas que eu tive na Sudene, provavelmente a mais completa derrota que eu tive, foi no projeto da lei de irrigação. Já para aprovar o projeto no Conselho da Sudene foi um sacrifício. O projeto de irrigação dizia basicamente o seguinte, é sempre Celso Furtado que está falando: o dinheiro posto pelo governo na irrigação tem de ser de interesse social, não é para reforçar o que existe como estrutura agrária. Portanto, tinha que haver desapropriação de terras antes que elas se valorizassem. E Celso Furtado complementa: se você faz irrigação para concentrar renda, o problema social fica de pé. A irrigação teria de vir com o controle do uso do solo, que permitisse uma divisão da renda. A concentração da terra não impediu a modernização da agricultura, mas a qualificou, nas palavras de Florestan Fernandes, como uma relação arcaica. Tal relação arcaica não é sem contradições com o próprio sentido moderno do capitalismo. Essa estranha união entre a racionalidade do capital e a irracionalidade da propriedade provoca sérias consequências no plano político e social. Pode parecer paradoxal o fato de os conflitos sociais rurais, durante todo o período de consolidação da modernização da agricultura e dos complexos agroindustriais, em particular na década de 1970, terem sido principalmente conflitos fundiários. Na realidade, não há aqui nenhum paradoxo. Do ponto de vista político e social, o movimento que intensifica o capital é o mesmo movimento que reproduz a concentração fundiária. Assim, a lógica fundiária é a face por meio da qual o capital transforma os agricultores sem terra em assalariados e expulsa os poceiros, ocupantes não titulares da terra, de modo a se apropriar de suas posses, segundo o modo capitalista de propriedade. Tem-se, nesse caso, um processo de acumulação primitiva, que concentra os meios de produção e separa de maneira definitiva o produtor direto das suas condições de subsistência. A concentração da terra foi e continua sendo a peneira social que distingue os que serão ou não reconhecidos como capazes de promover o desenvolvimento. Encoberta pela dinâmica da agroindústria e do agronegócio,
essa concentração não é menos nociva socialmente, na medida em que camufla a responsabilidade social pelo que cria e amplia em termos de miséria social, sob a forma do desperdício de recursos e da reprodução de relações compulsórias de trabalho rural. O sucesso, medido em toneladas de produtos, não esconde o descompromisso deste modelo com a questão social, o crescente desemprego que afeta os trabalhadores agrícolas e a expulsão massiva da população rural, com a questão ambiental, o desgaste dos recursos naturais, e com a questão fundiária, a permanência de terras improdutivas nas áreas rurais brasileiras. É por essa razão que a modernização da agricultura continua sendo tão dolorosa. Essa via de desenvolvimento é uma via dolorosa, efetivamente, pela sua natureza antissocial, antieconômica e predatória. Num diálogo com Celso Furtado, Manuel Corrêa de Andrade relata um fato vivido por ele. Aqui eu vou citar uma fala de Manuel Corrêa num diálogo com Celso Furtado. Eu me lembro, disse Manuel Corrêa, na época em que você estava lutando para implantar a SUDENE, eu andei pelo Nordeste com Caio Prado Júnior. Conversamos com os prefeitos e Caio perguntou o que eles achavam da migração dos trabalhadores para o Maranhão. Muito bom. O que eles achavam da industrialização? Muito bom. E o que vocês acham de cederem terras para serem pagas com títulos do governo? Péssimo. Aí Caio perguntou, e como vocês reagiriam à implantação disso? Resposta, a bala. Celso Furtado comenta, é o poder. Gostaria de chamar a atenção para 3 dimensões complementares que estão presentes na questão agrária brasileira na atualidade. Em primeiro lugar, ela se manifesta como uma questão direta e propriamente fundiária, que implica uma disputa pela definição constitucional referente à própria natureza da propriedade da terra, direito absoluto ou imposição de condicionantes sociais e ambientais. Qual é a questão? Sendo um bem natural, a terra não pode ser considerada uma mercadoria. Ela possui uma natureza específica. A Constituição Brasileira de 1988 impôs limites à apropriação da terra expressos em termos da função social e ambiental da propriedade. Há vários estudos sobre essa questão no Brasil. Apoio-me para essa reflexão, especialmente na obra recente de Guilherme Delgado, que aponta para um forte retrocesso na política fundiária do Estado, tornada caudatária da propriedade capitalista, isenta da função social e ambiental. Para Guilherme Delgado, a definição da terra como uma mercadoria, como outra qualquer, defendida pela economia do agronegócio, é absolutamente antinômica e esterilizante de quaisquer outros valores socioambientais que se possam atribuir à natureza como bem intergeracional de múltiplos usos e finalidades intertemporais. Guilherme Delgado refere-se a uma estratégia dos ruralistas no sentido de anular os dispositivos constitucionais
que regem a função social e ambiental da propriedade da terra e pela admissão constitucional da plena mercadorização, essa expressão é dele, da terra. Para ele, o cerne da questão agrária atual consiste em uma tendência muito forte da economia política de mercado em tratar a terra como se for uma mercadoria como outra qualquer, não obstante a norma fundiária geral do direito constitucional, que explicitamente afirma o contrário. Postura superatual. Tal estratégia será adotada de forma transparente pela bancada ruralista em outros momentos, como durante o debate sobre o Código Florestal. Também nas últimas eleições, e inclusive no atual processo eleitoral, a bancada ruralista incluiu entre as suas principais reivindicações o rebaixamento do custo do trabalho agrícola, o afrouxamento da definição de trabalho análogo à escravidão e a revisão de normas ambientais vigentes. Mais uma vez, a defesa do caráter absoluto do direito de propriedade. A segunda dimensão da questão agrária contemporânea diz respeito à forma de agricultura que se constrói sobre a base da concentração da terra e do capital na agricultura. Se a terra não é uma mercadoria como as demais, a atividade agrícola também não é uma atividade agrícola, uma atividade qualquer. Nem pode ser identificada a uma fábrica no campo. Uma produção estruturada nos moldes de uma fábrica reúne no mesmo espaço os meios necessários à geração de um produto novo. Esse objetivo impõe a separação entre o capital e o trabalho, e o lucro como móvel principal dos investimentos. Essa é a sua racionalidade. Ora, a atividade agrícola se exerce sobre a natureza, sobre os bens naturais. Pensar, como alguns o fazem, a modernização como um processo de industrialização da agricultura supõe que essa atividade seja banalizada, negando a ela a sua natureza mais profunda, que a vincula à gestão dos seres vivos e à produção de bens tão sensíveis quanto os necessários à alimentação humana. No mesmo sentido, o trabalho assalariado, mobilizado pelas grandes unidades agropecuárias, pelo seu caráter intermitente, não é compatível com a imprevisibilidade das necessidades que exige uma pronta intervenção humana. O tempo abstrato, dominante da indústria, introduzido no processo de produção agrícola através das máquinas, não elimina na agricultura o tempo da natureza. E se uma chuva ameaça cair sobre um campo que está sendo colhido, justamente no final do expediente? E se uma vaca começa um trabalho de parto às 3 horas da madrugada? Quanto custará ao empresário o pagamento dessas horas extras que são tão frequentes? No Brasil, sob o comando da propriedade da terra, a modernização enfrentou esse impasse, impondo aos trabalhadores um grau excessivo de exploração, como Maria Aparecida Moraes e Silva, entre outros, sempre vem demonstrando em sua obra acadêmica. A agricultura não é uma banal fábrica, como não é também um negócio banal. O mercado dos produtos agrícolas não se limita aos meros atos de compra e venda de uma mercadoria como qualquer outra. Ele está impregnado e deve refletir as particularidades dos produtos que são destinados à alimentação humana. Oferta suficiente e garantia de qualidade,
esta diretamente associada a dimensões culturais. É mais do que mercado, ou melhor, é um mercado diferente. Tal princípio fundamenta a reflexão sobre o lugar da agricultura familiar. O debate sobre esse tema no Brasil é muito rico e sobre ele pouco teria a acrescentar nesse momento, diante dessa plateia de especialistas. Relembraria apenas que a agricultura familiar, em sua grande diversidade no Brasil, se apresenta como uma outra forma de agricultura, uma outra forma social de agricultura, precisamente a respeito dos dois temas a que eu estou me referindo, a concepção da agricultura e a natureza do trabalho. O agricultor familiar não é um empresário como os outros. A propriedade da terra, para eles, não tem o sentido de um investimento, mas constitui um elemento do seu patrimônio. Isso implica duas particularidades. Por um lado, cabe ao próprio agricultor assumir o trabalho a ser realizado, independentemente da sua remuneração, impondo a si mesmo a disciplina necessária e justificando-a em nome dos valores tradicionais do trabalho bem feito e do bem cuidar do seu patrimônio. Assim, retomando a ilustração anterior, se uma vaca iniciar um trabalho de parto às 3 horas da madrugada, ele não cobrará horas extras por um trabalho que também não lhe parecerá extra. Por outro lado, esse mesmo patrimônio exige do agricultor um extremo respeito à natureza da sua profissão, centrada, como já afirmei, na gestão dos seres vivos. Não é sem razão que a agroecologia é sempre associada a essa forma social de produção, a agricultura familiar, e que esta também é a mais sensível à qualidade das suas relações com os consumidores, em torno precisamente da qualidade dos seus produtos. Chego, então, à terceira dimensão da questão agrária, e a que incide sobre as configurações dos espaços rurais. No estudo sobre a França, que está me inspirando nessa presente análise, pude compreender a profundidade do debate sobre o sentido rural nas sociedades contemporâneas. Para a geógrafa francesa Nicole Mathieu, na França, nos anos 60, o significativo crescimento das cidades, que favoreceu a multiplicação de empregos urbanos e o aumento dos níveis de vida, resultou na formulação de um novo modelo, a urbanização do campo, concebido como um movimento irreversível, uma tendência forte, uma lei do desenvolvimento espacial. Essa referência afirma a existência de um contínuo rural-urbano que nega as descontinuidades entre as cidades e o campo e assimila o espaço rural a um espaço residual ou intersticial, no qual, nessa perspectiva, tudo é ou será urbano. Porém, para Nicole Mathieu, o próprio conceito de espaço rural está associado à existência dessas descontinuidades, que são de natureza, ao mesmo tempo, espacial e social. Essa autora não desconhece o processo de difusão a partir da cidade, que diz respeito a objetos técnicos, valores e comportamentos, mas ela argumenta que ele não produz a homogeneização suposta no conceito de contínuo e que distinções espaciais podem ser compreendidas pelas categorias urbano e rural, que permanecem fortes, apesar dessa influência.
A respeito dos espaços rurais brasileiros, peço licença para fazer referência a um estudo que foi realizado pelo IICA sobre esse tema. Trata-se, na verdade, de uma vasta obra em 2 volumes, da qual participaram numerosos pesquisadores, alguns presentes nessa sala. Eu vou me referir mais especificamente ao capítulo que eu assinei juntamente com Arilson Favaretto e que foi publicado no 1º volume. E o que está no 2º volume, que é a proposta de uma tipologia dos espaços rurais, que foi coordenado pelo geógrafo Jean Bitum, da Universidade Federal de Pernambuco. O panorama que se observou a partir da tipologia construída, que está nesse 2º volume, essas 2 obras estão disponíveis online, confirma o caráter profundamente assimétrico da distribuição da terra, com efeitos distintos em toda a sociedade, mas com consequências diretas sobre a diferenciação social que se observa nos espaços rurais. É importante insistir que não se trata de uma natural divisão setorial e espacial do trabalho em pequenos e grandes empreendimentos, cada um com suas funções específicas, mutuamente legitimadas. Os efeitos perversos da concentração fundiária estão presentes em todo o país, sob a forma da pobreza e da exclusão, gerando nas áreas urbanas o inchaço de suas periferias, inclusive nas pequenas cidades. Nas áreas rurais, esses efeitos são diretos e intensos, expressando-se, ora através da trama das grandes propriedades agroexportadoras, implantadas em espaços rurais socialmente vazios, ora através da trama de minifúndios empobrecidos, precisamente pela sua insegurança jurídica quanto à apropriação da terra. O que emerge em cada caso são situações de consolidação ou de bloqueio estrutural de comunidades de proprietários familiares. É a dificuldade de construir um lugar de enraizamento que assegure no presente a subsistência da família e se constitua como um patrimônio familiar à destinação das gerações futuras, que está na origem do êxodo e da errância, da pobreza e da precariedade social de parte significativa das populações de origem rural, no campo e na cidade. Se em alguns tipos de espaços rurais, detectados na pesquisa do IICA, como aqueles em que predomina o agronegócio, a concentração da terra se revela em sua plena evidência, gerando espaços rurais economicamente significativos, mas socialmente esvaziados de sua população, nos demais tipos, o acesso precário à terra permanece o fator fundamental da pobreza rural e do bloqueio às reproduções das formas mais democráticas da propriedade. Eu vou terminar aqui. Hein? Em consequência da forma como o mundo rural se inscreve no processo de desenvolvimento brasileiro, da qual resultam as particularidades que eu venho apontando, os modos de vida das populações do campo se estruturam em torno de 3 referências centrais. Em primeiro lugar, a prioridade que é atribuída à construção
e a reprodução do patrimônio, especialmente fundiário. No Brasil, o ideal de quem vive no campo é ser proprietário ou dispor, sem ameaças, de uma área que lhe permita assegurar a sobrevivência familiar. A segunda referência é constituída pelas relações de pertencimento a um pequeno grupo. Nada é mais estranho e repugnante ao habitante de uma comunidade rural do que o isolamento. Nada é mais valorizado do que a vida entre vizinhos que se conhecem, estabelecem entre si relações de interdependência e formas de solidariedade que viabilizam a sobrevivência de todos e que dão conteúdo ao espaço rural como lugar de vida e de trabalho. Aqui, o ideal do campo é poder associar, num movimento único, as duas dimensões do seu modo de vida, morar e trabalhar. A terceira referência diz respeito à necessidade dos habitantes do meio rural de se integrar a espaços de vida mais amplos, cujo primeiro elo é o próprio município a que pertence. Desde já, é preciso afirmar que essa integração não expressa nenhuma perda de referência ao mundo rural. As trocas entre o campo e a cidade fazem plenamente parte da vida rural e sua intensificação não aponta necessariamente para uma urbanização antagônica e esvaziadora do mundo rural. É a confluência dessas três referências que recorta sociologicamente o espaço rural de vida e de trabalho e que dá conteúdo ao que se considera a ruralidade contemporânea. Em consequência, a ruralidade deve ser vista como uma realidade da sociedade moderna. Os modos de vida que predominam nos espaços rurais não se esgotam em referências pretéritas, nem podem ser compreendidas como um elemento residual em vias de desaparecimento. Em segundo lugar, os espaços rurais constituem o locus de disputas políticas e ideológicas de projetos distintos de desenvolvimento, de sociedade e de desenvolvimento rural. Um primeiro projeto construído a partir e em função dos interesses e demandas vinculados à concentração da terra, na forma como eu já me referi, e um segundo projeto que se forma através de iniciativas de resistência ou de adaptação de quem vive efetivamente no campo, expressando suas referências identitárias em sua diversidade. Em outras palavras, trata-se de uma disputa entre as concepções de rural enquanto um espaço de investimento e enquanto um lugar de vida. O processo de urbanização assumirá significados distintos se, em sua incidência sobre o mundo rural, reforçar um ou outro desses projetos. O que está em questão é saber em que medida os processos modernos de urbanização e industrialização reiteram os privilégios do que Florestan Fernandes chama o antigo regime, que reproduzem as formas de subordinação ao poder tradicional, ou se eles são portadores de novas e mais amplas referências culturais que viabilizam o exercício pelos trabalhadores da terra de uma cidadania exercida a partir do próprio local. A ruralidade se constrói, finalmente, como a forma de inserção do mundo rural no conjunto da sociedade, através das suas relações com as cidades, enquanto uma relação social, ao mesmo tempo que distingue o mundo rural,
torna interdependentes as dinâmicas rurais e urbanas. A solidariedade entre as funções próprias do campo e da cidade são a condição central para a consolidação de uma economia de proximidade, cujas bases são dadas pela capacidade urbana de absorver os produtos materiais e imateriais oriundos do campo e de assegurar o acesso à população rural aos bens e serviços concentrados na cidade. É isto que permite entender as relações campo-cidade como uma via de mão dupla, na qual, do ponto de vista teórico, as assimetrias e as descontinuidades não significam necessariamente desequilíbrios, mas relações de complementaridade pelas quais as funções recíprocas se alimentam e são intercambiadas. Vencer o antigo regime não é anular o mundo rural, mas reconhecer a existência dos que fazem efetivamente do mundo rural um lugar de vida e de trabalho. Isso implica em reconhecer sua vitalidade social no plano local, em estimular sua capacidade de integração à pirâmide urbana de forma interdependente e solidária, e em reforçar sua presença política nos espaços locais do poder. A condição essencial para essa integração consiste na garantia do acesso à terra. A constituição de comunidades de proprietários é a única forma que permite assegurar a permanência estável da população no campo. A ruralidade contemporânea não supõe a impensável restauração de uma qualquer civilização agrária, mas a afirmação do lugar do rural na sociedade urbana e industrial contemporânea, cujos fundamentos seriam os seguintes. Primeiro, a reafirmação do rural como uma categoria analítica pertinente para a compreensão das rupturas e continuidades espaciais e da diversidade social presentes na sociedade brasileira. Segundo, a reafirmação do rural como um valor da sociedade, entendendo como uma forma específica de vida social, caracterizada pelo predomínio da natureza e das relações de interconhecimento. Terceiro, o reconhecimento de que os diversos grupos sociais que vivem no campo não são apenas o curral eleitoral das elites latifundiárias, mais ou menos modernizadas, mas que têm projetos próprios, que dizem respeito à sua plena inserção na sociedade republicana e democrática. Eu percebi, ao ler o programa do encontro, que todos esses temas que eu tentei abordar serão aprofundados nas mesas redondas e nos grupos de trabalho. Então, o que eu espero é que essa minha fala seja, assim, apenas um chute inicial. Muito obrigada.